Eu sou Júlia Alcântara, você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que chamou muito a nossa atenção e preocupação nas últimas semanas: a violência escolar. Para isso, recebo a minha convidada, Simone Machado, diretora, graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão escolar. Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Agradeço o convite. A Inês, vereadora, também. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho desse assunto que tem atormentado tanto a sociedade, né? Porque eu costumo dizer que não tem ninguém nesse mundo que não tenha algum tipo de ligação com uma criança. Sim. Então, tudo que possa afetar uma criança, eu acho que é uma preocupação da sociedade como um todo. Então, muito feliz por estar aqui hoje para poder abordar esse assunto. A gente também está bastante feliz. Bom, também vereadora Inês Paz está aqui comigo mais uma vez. Olá, é um prazer estar aqui conversando mais uma vez, né, aqui no Mulheres em Pauta. E é difícil da gente falar, mas nós precisamos falar sobre essa onda de violência que, neste momento, está sendo o alvo, né, são as escolas, são as crianças. Então, é preciso que a sociedade se inteire, é preciso que a gente faça uma avaliação profunda do porquê que está acontecendo. E o objetivo desse bate-papo é com essa intenção de esclarecer, de deixar as mães, né, e a comunidade escolar, e também a equipe gestora, as trabalhadoras, que vem enfrentando e, às vezes, não tem o respaldo que é preciso como diz, da administração, que nesse caso é a administração da prefeitura. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer o devido enfrentamento a essa onda de violência. Sim, então, Simone, eu queria que a gente iniciasse, fazendo um pouquinho de uma linha do tempo. Você já há mais de 20 anos de carreira, você já presenciou esse tipo de onda de violência antes? É uma coisa que você já notou antes de acontecer ou realmente agora veio de repente? Olha, Júlia, eu acho que é uma coisa que era assim, uma realidade bem distante da nossa, Uhum. né? A gente costumava ver na televisão isso acontecendo na maior parte das vezes nos Estados Unidos, Sim. né? E era uma realidade muito distante, então a gente não parava para pensar nesse medo, nessa possibilidade. E a gente tem acompanhado que de uns anos para cá, isso tem aumentado no Brasil. Sim. Foi um caso ali, outro ali, em 2011 um caso de grande proporção, de grande repercussão, que assustou bastante o país inteiro. Mas a gente vê que agora as coisas estão aumentando. Então é assim, sabe, como se o perigo estivesse se aproximando. Sim. Então você fica todo tempo pensando, meu Deus, será que pode? Será que está perto? Será que vai acontecer aqui? Será que não vai? Então, a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? Porque ao mesmo tempo que, enquanto gestora de unidade escolar, eu preciso acalentar os meus funcionários, Sim. eu preciso acalentar o medo das famílias. Sou diretora de uma escola que atende quase 600 crianças. Nossa. Então, são 600 famílias, né, que eu preciso, de certa forma, acolher esse medo, essa ansiedade, essa preocupação, e tenho que lidar com a minha preocupação, com o meu medo também, né? Então, assim, está sendo um momento muito difícil. Manter a tranquilidade está sendo difícil, mas é necessário. E a gente fica pensando numa série de questões que podem ser feitas, que podem ser abordadas. A gente fica pensando nos desejos também que a gente tem de ver, por exemplo, o gestor público, né, que eu trabalho em escola pública, de medidas que ele possa adotar, que nos ampare, né, que nos acolha também, porque o momento está bastante complexo. Eu não consigo nem imaginar, né? Acredito que seja um estado de alerta o tempo inteiro. Né? E é claro, como a vereadora disse, é preciso um estudo profundo, né? Bastante profundo. Numa conversa a gente não vai conseguir chegar em muitas conclusões. A gente está aqui para debater um debate inicial desse tema, mas existe uma investigação do porquê isso está acontecendo. Já existe do corpo docente, né, algumas especulações, né? Porque não adianta olhar só para o resultado final, né? Sim. Precisa anteceder um pouquinho. Exatamente. A gente tem falado muito nesse momento a respeito do que
pode ser feito no sentido de aumentar a segurança dos prédios escolares, né? Até porque a gente pensa nisso como uma medida paliativa, né? E emergencial, na verdade. Mas a gente precisa, sim, se debruçar sobre os motivos pelos quais isso está acontecendo, né? Porque está aumentando cada vez mais. A gente vê crianças cada vez mais novas fazendo esse tipo de atrocidade. Então, eu acho que é um momento, sim, como eu falei no início, para que a sociedade se debruce sobre isso, porque não são só os educadores. Eu costumo dizer que a gente está vivendo hoje em dia numa sociedade que está emocionalmente doente, né? Isso já vem com o passar dos anos por uma série de questões sociais. Isso se agravou durante a pandemia, é evidente, isso é do conhecimento de todos. Todo mundo voltou muito ansioso depois da pandemia, principalmente as crianças, os adolescentes, sem saber ao certo como lidar com essas emoções, né? Eles passaram muito tempo dentro de casa, sem o convívio social, que é fundamental para qualquer relação estável, afetivamente falando. E essas crianças estão dentro da escola. Eu falo, a sociedade está doente. Tá, mas a sociedade está dentro da escola. A criança está dentro da escola. A família dessa criança, por sua vez, está dentro da escola. Eu recebo essa família todos os dias dentro da escola. Então, eu acho que assim, é um estudo que tem que acontecer de grande proporção. A gente precisa estudar essa sociedade, o que está acontecendo, o que mudou na educação dessas crianças, o que está faltando para elas, que faça com que elas desenvolvam esse tipo de comportamento. A gente sabe que a crescente do bullying é um fato dentro das escolas, né? A gente trabalha com algumas medidas para coibir esse tipo de comportamento, mas não é fácil, né? A gente precisa muitas vezes da parceria das famílias, porque essas crianças precisam vir orientadas de dentro de casa para que não tenham esse tipo de comportamento dentro da escola. E isso é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem que estabelecer uma relação de parceria, de amizade e de confiança com as famílias. Sim. E eu vejo isso uma dificuldade dos dois lados, né? A gente vê a família hoje em dia muito reticente em relação à escola, e o contrário também acontece. É uma pena, mas acontece, né? Então, eu sempre costumo dizer numa primeira reunião do ano para os pais, nós estamos do mesmo lado, nós não somos inimigos. Né? E para o bem dessa criança, a gente vai ter que se dar as mãos e caminhar juntos. Então, eu acho que qualquer estudo tem que partir daí. O que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo dentro das escolas, e a gente precisa, sim, desenvolver mecanismos para que essa sociedade como um todo atue para o bem desses alunos, para que isso pare de acontecer, porque senão eu não sei para onde a gente vai caminhar. Verdade, precisa realmente ser um trabalho de todos, né? Vereadora, foi tema presente nas sessões ordinárias durante essas semanas também, né? Existe um olhar do Poder Legislativo para esses motivos, né? Para o que está acontecendo, não só medidas paliativas? Então, o debate, ele está posto, mas eu tenho acompanhado, conversado, lido várias coisas, mas no Poder Legislativo como um todo, e também acho que até no próprio Poder Executivo e da Secretaria de Educação. Eu acho que está faltando ter o preparo que era preciso ter após pandemia. Eu lembro que a gente fazia muito no 2020, né, 2020, que era um ano eleitoral, que a gente estava fazendo, né, as plataformas de campanha, tanto para Poder Executivo como Poder Legislativo, a gente falava o seguinte, que nós devemos nós estávamos em plena pandemia, 2020, né, plena pandemia, mas nós tínhamos que ter políticas públicas, estar preocupado com o pós-pandemia, porque a pandemia, tipo assim, chegou e aquele tratamento de choque, tivemos que ficar recolhidos, e vivenciando também um medo da morte, né, que a gente via a cada dia, o volume, né, de pessoas que morriam, e eu avalio que isso não foi levado a sério. Não vou dizer generalizar para todo mundo, mas é o que a gente está sentindo agora na pele, na medida que a escola de Mogi das Cruzes está sendo vítima. Tá? Então, esses debates que estão sendo feitos no Poder Legislativo, que é interessante, é importante, mas fica, no meu ponto de vista, fica muito superficial. Então, o que a gente precisava ver, e aí o
o Daniel Cara, vou tomar como referência, que é um educador que tem feito contribuições, ele fez um vídeo, apresentou, que a avaliação que ele faz, que não é um ataque na escola, é um ataque à escola. A educação está sendo atacada, porque você veja, independentes desse ataque que está acontecendo agora, a gente vivencia um sucateamento, falando da escola pública estadual, um sucateamento físico, né, material, de infraestrutura, mas também de funcionário. E o que a gente também sente aqui na administração, na atual administração aqui de Mogi das Cruzes? Um desmonte, um sucateamento do pedagógico. Do pedagógico. Então, ele levanta o seguinte, a gente passou por um momento, a pandemia, essa cultura, né, do ódio que foi colocado na sociedade, esse desmonte da ciência. Então, quando que eu pensei na minha vida que eu iria ouvir, né, esse tanto negacionismo, pessoas morrendo em consequência do Covid, e você negar a vacina. Até hoje, eu lembro da revolta da vacina, que foi lá na década de 30, né, que teve na história do Brasil, mas agora, em pleno século XXI, e você ter assim, as consequências do processo vacinal e você fazer esse combate. Então, acho que a gente vivenciou tudo isso, e isso está dentro das pessoas. E, então, como a Simone disse, né, que a gente via lá nos Estados Unidos, ataque nas escolas, depois foi dentro dos templos religiosos, depois foi ataque à questão, né, dos muçulmanos. Então, a gente tem que estar preparado, porque não vai ficar. Se a gente não der um basta em termos de uma política, a outra questão fundamental é essa avaliação das redes sociais. Das redes sociais. Ela é um bem, facilita a vida da gente, é fundamental, mas é preciso ver o que está acontecendo dentro das redes sociais. Então, eu li também um artigo de uma pesquisadora, psicóloga, cientista, das redes sociais, dizendo que tem esses jogos, né, que tem colocado nas redes sociais, eles fazem, eu vou dizer o termo popular, como a gente utiliza, uma lavagem cerebral na cabeça do nosso jovem, que faz com toda aquela raiva, todo aquele ódio que ele tem dentro, por algum motivo que ele passou, o momento que nós vivenciamos também, né, de um governo que cultuava a arma, que cultuava o ódio, de você eliminar o seu ódio matando as pessoas. Então, esse ataque, eu vejo assim, que tem assim, as redes sociais, elas trazem um trabalho que os pais precisam saber, né, conhecer, ver o que seu filho está assistindo, fazer esse acompanhamento. Então, eu, como educadora, jamais achei que eu, não apenas como educador, mas como uma cidadã, como uma pessoa, que eu fosse vivenciar o que eu estou vivenciando, né? Mas, então, acho que precisa ter medidas emergenciais, que eu entendo a angústia das famílias, né? Hoje, estive conversando com a diretora, né, da escola municipal, que aconteceu também um momento bastante de apreensão, porque de ver duas pessoas rondando a escola, tentando pular o muro. Então, eu me vejo assim, nessa situação. De imediato, o que nós podemos fazer? Então, acho que tem que ter medidas imediatistas, sim. E às vezes, eu avalio, não sei se a Simone vê isso, que o poder, né, executivo está demorando demais para trazer esse acolhimento que a Simone está dizendo, porque ela que está lá na escola, que é a diretora, juntamente com a vice, juntamente com a sua coordenadora, é que recebe a comunidade, o apavor da comunidade. Então, uma escola, acontece alguma coisa, a rede social dissemina, né, notícias falsas, porque eu vi a escola Dora Peretti, que ficava longe daquela escola, os alunos ficaram apavorados. Vi outra escola municipal que repercutiu. Então, esse efeito é preciso ter um estudo sobre a questão das redes sociais, dos jogos, do que os alunos estão assistindo, porque eu concordo também com a Simone que a pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa, então a questão da depressão, enfim,
a nossa sociedade ela está doente e, nesse momento, é um ataque à educação, é um ataque à escola, porque a educação, o conhecimento foi atacado, né? O conhecimento foi atacado. Mas nós precisamos estar preparados para cultuar, trazer uma comissão para fazer a cultura da paz permanente, não só nesse momento. Então, acho que é bem complexo, mas, de imediato, acho que a gente precisa ter soluções de imediato. E para isso, eu acho que é a contratação e a valorização da nossa guarda municipal. Então, tem concurso, pode chamar os concursados para estar atuando, para estar dando esse apoio. Mas precisamos depois fazer esse estudo mais aprofundado. O trabalho precisa ser de diferentes frentes, né? De diferentes frentes. Eu acho que precisa, que nem a reunião que o prefeito fez. Foi importante? Foi, né? Chamou lá. Mas cadê a comunidade escolar? Cadê a equipe gestora? Cadê os pais para estar colocando? Então, isso não pode acontecer. Tem que ser uma parceria com quem está lá no chão da escola, com a comunidade e com todas as secretarias, para você estar construindo esse plano em comum acordo, entendeu? Em dizer, ninguém largar a mão de ninguém. Então, sim, isso é preciso, não podemos parar. Sim, é um alerta, nós temos que continuar com essas preocupações. Sim. Simone, você avalia como o trabalho do poder público? Existe uma preocupação em ver esses motivos, em investigar esses motivos, em preparar os profissionais, que isso também é bastante importante. Em sessão ordinária, foi até um apelo, né, dos vereadores para que seja implementada a lei que exige psicólogos, né, o serviço social dentro das escolas. Então, é muita coisa que pode ser feita, mas como você avalia o andamento? Eu acho que estamos caminhando a passos de tartaruga. Né? Eu costumo dizer assim que o poder público ele precisa trabalhar no sentido de dar o exemplo, né? E eu não vejo hoje políticas públicas acontecendo nesse sentido, nem de amparo à sociedade para esse caos emocional que está instalado, e muito menos a nós, funcionários. Sim. Aquilo que eu te falei no início, né? Eu preciso acolher o medo e a ansiedade da minha comunidade escolar, funcionários e pais, mas eu não tenho quem acolha o meu medo, eu não tenho quem me oriente, lide assim com as famílias, fale de tal forma. O que nós recebemos foi um e-mail com as ações que a prefeitura está desenvolvendo. Isso basta? É óbvio que não, a gente está falando do humano, né? De sentimento, de medo, que é uma coisa que toma conta, que apavora, que é muito difícil de lidar. Então, assim, nós não temos o respaldo nesse momento. Né? Falei outra coisa, por exemplo, no prédio da Secretaria de Educação. Como a Inês falou, né, essa reunião que o prefeito fez, de fato, abordou temas importantes, estavam lá todas as secretarias, mas não tinha ninguém do chão da escola. Né? Então, eu acho fundamental que num momento desse, que uma família possa ser ouvida, né? Que um diretor de escola, um outro funcionário da escola possa ser ouvido, porque a Secretaria da Educação estava lá. Mas a Secretaria de Educação hoje trabalha num prédio que tem catraca eletrônica, você entendeu? Que foi instalada há pouco tempo. Eu não sei se ela se sente tão vulnerável quanto nós nos sentimos dentro da escola. São realidades completamente diferentes. Então, eu acho que o prefeito ele precisa estar mais próximo dos seus servidores e da comunidade para a qual ele está gestando essa cidade, não é verdade? As necessidades estão postas da sociedade, e ele precisa ouvir da sociedade o que ela anseia, o que ela precisa, o que ela deseja, não é verdade? Porque não é numa reunião de secretários que ele vai conseguir chegar lá na ponta, e a ponta é que precisa ser atendida. Isso está muito complexo. Outra coisa que a gente precisa dizer, quando a Inês falou, eu achei muito importante a sua colocação, de que a escola está sendo atacada. Eu vejo dessa forma também. E é muito triste dizer, eu tenho 24 anos só de rede pública, de rede municipal de ensino e atuei outros 6 anos em rede particular. Mas eu vejo de fato a escola sendo atacada. E por que a escola está sendo atacada? Porque a escola se tornou excludente. Infelizmente, a escola se tornou excludente, com a questão do bullying, com a questão dos alunos que têm necessidades especiais e que, na maioria das vezes, não são acolhidos devidamente nessas escolas. E eu não quero ser leviana, não estou julgando os meus colegas. Às vezes, não são acolhidos como deveriam ser por falta de estrutura, por falta de profissional adequado. Não dão conta, né? Muitas vezes. Tudo vezes. Isso tem que ser levado em consideração, mas não estão sendo acolhidos da maneira devida. Né? Eu fiz a matrícula hoje de uma criança autista na minha escola,
E a mãe me agradeceu, porque ela falou, você vai ligar para eu vir buscar ele mais cedo? Eu falei, não, ele é nosso aluno. Eu vou te pedir ajuda, a gente vai precisar ter conversas muito francas nesse sentido, a gente vai precisar se amparar enquanto família e escola, mas ele vai ficar aqui, é direito dele estar aqui. Ela falou, mas é que na outra escola eu deixava ele lá, depois de uma hora me ligavam para ir buscar, que ele estava dando muito trabalho. Você entende? Eu não quero julgar a escola que fazia isso, porque talvez foi a alternativa que a escola encontrou, mas a escola está se mostrando excludente. Sim. Então, não é assim que a gente precisa caminhar. A escola vai ser atacada enquanto ela agir dessa forma com as crianças. Então, eu acho que é um repensar aí de toda a sociedade, do poder público, que possa criar políticas públicas, que possa colocar profissionais adequados dentro da escola. Essa questão emocional está muito latente. Então, hoje, a presença de um psicólogo dentro da escola é fundamental, porque às vezes eu também não sei lidar com aquela necessidade da criança que está ali na minha frente. Eu preciso de um amparo, né? São questões muito complexas e particulares que a experiência de pedagoga não me dá. Sim. Eu trago aí uma bagagem grande por lidar com eles já há bastante tempo, mas não é suficiente. Não é à toa que temos, né, os profissionais capacitados e a complexidade que se mostra hoje, que aparece dentro da escola, que está posta lá para a gente lidar, eu não tenho bagagem para lidar com ela, nem que eu tivesse 50 anos de educação. E você também deixa de exercer o seu papel, né, as suas funções para acolher outras coisas também. Na verdade, isso é muito latente. A escola tem deixado de exercer o seu papel fundamental para exercer outros, o de família principalmente. Sim. E daí falando exatamente, né, na família, né, você falou muito do acolhimento das nossas crianças. Também acredito que seja muito importante olhar para a criança que está dentro da sua casa, né? Exatamente. Como você falou com as orientações em relação ao bullying. A gente pode entrar um pouquinho mais nesses detalhes, o que você orienta aos pais, né, para ficar de olho no seu filho se não está praticando e também se está, né, sendo afetado com isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento de protecionismo muito grande. Sabe, às vezes eu chamo um pai para conversar, ou nem sou eu que chamo, o pai se coloca, vai até a escola para fazer alguma reclamação ou colocar alguma coisa, e ele começa assim, diretora, meu filho não mente. Se ele falou é porque aconteceu. E eu preciso dizer, pai, seu filho mente. O meu mente. Todas as crianças mentem, isso é autoproteção, né? Isso é autodefesa. Né? Num primeiro momento você fez? Não, eu não fiz. É natural do ser humano isso. E eu não vejo como uma coisa negativa, desde que a gente não incentive aquele tipo de comportamento. Sim. Então, eu acho que está faltando orientação, está faltando atenção. E aí eu falo da questão da política pública, do estudo da sociedade, porque assim, a gente sabe que hoje as famílias vivem num ritmo completamente diferente do que viviam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? A gente tem pais e mães aí com jornadas duplas, triplas de trabalho, que como dar a atenção devida para esse filho? Porque ele precisa. A atenção é fundamental. Então, é uma orientação que precisa ser dada para essas famílias que estão perdidas. Porque, às vezes, 10 minutos, 20 minutos de atenção para aquela criança é fundamental para uma necessidade que está despertando ali nela. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, conversar, orientar, né? Mesmo em relação ao bullying. Será que essas famílias pensam nisso? Eu estou criando meu filho para que ele seja acolhedor com o colega dele, para que ele respeite o colega dele, para que ele não seja homofóbico, né? Para que ele não seja preconceituoso, para que ele respeite o professor dele, né? Para que ele respeite a escola onde ele estuda. A gente vê que isso hoje em dia está muito difícil, está muito difícil. A escola não tem sido respeitada. A gente vê pais adentrando o portão da escola, batendo de frente com o professor. Você não pode falar assim com o meu filho. Não pode falar assim como. Ele não pode chamar a atenção do seu filho. Ele pode. Essa questão do bullying está muito intensa, muito intensa. E por mais que a gente faça um trabalho, que a gente se empenhe para fazer um trabalho efetivo dentro das escolas, se a gente não tem o amparo das famílias, ele não é frutífero. Sim. Entendeu? Porque ele está para além, esse comportamento está para além dos muros da escola. Então, não é um assunto que pode ser trabalhado e abordado só dentro da escola. Enquanto a gente não tiver o amparo das famílias e a gente não caminhar juntos, eu não vejo perspectiva de mudança para isso. Né? Mas como fazer essas famílias entenderem? É isso que eu estou dizendo, é uma incógnita para mim também, eu não tenho uma resposta pronta para te dar hoje, mas eu vejo sim que essas famílias também precisam de amparo e talvez a presença desse profissional dentro da escola fosse fundamental.
Até porque, né, as crianças são um reflexo da família, né? Totalmente, totalmente. Né? Muitas vezes eu tenho uma criança que me dá trabalho e aí eu chamo os responsáveis para conversar e num primeiro contato de conversa, eu entendo por que a criança é daquele jeito. A resposta tá lá, né? Tá lá. Bom, e agora a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você deixasse, se possível, algumas orientações em relação ao medo. Acredito que seja a maior questão que os pais te procuraram nessas últimas semanas, né? Medo de levar o filho à escola, deve levar o filho à escola, existe alguma precaução a ser tomada, algo que a gente possa fazer? Olha, como a vereadora disse, eu acho que de fato a gente precisa de alguma medida emergencial do poder público. Né? Talvez, como ela falou, o melhor seja a contratação de guardas municipais, né, da GCM. A gente tem um concurso aberto que eu acredito que a Câmara poderia estar aprovando aí uma contratação maior e imediata nesse sentido. Porque a longo prazo eu vejo assim que precisa haver uma alteração da estrutura dos prédios escolares para a gente garantir essa segurança. Os prédios escolares, principalmente da rede municipal, são prédios vulneráveis. Eles são muros baixos, né? A gente não tem grade, até porque isso começou a acontecer agora. A gente não tinha essa cultura, né, de muros altos, escola cheia de grade. A minha escola, por exemplo, ela não é assim, é uma escola totalmente aberta. Eu acho que é uma das mais vulneráveis de Mogi. O muro é baixo, mas é bonita, a escola tem um jardim grande, sabe? Ela é acolhedora, é receptiva. Então, assim, eu gostaria de encher a escola de grade? Não, eu não gostaria. Por outro lado, isso traria mais segurança para a minha comunidade escolar como um todo? Com certeza, né? Mas a gente sabe que o poder público não vai fazer isso do dia para a noite, que isso demanda tempo. Então, talvez essa questão da guarda municipal nas escolas fosse a questão aí mais rápida num primeiro momento. Né? E aí, o que eu posso dizer em relação às famílias? Essa semana foi uma semana insana, né? Na qual a gente praticamente não conseguiu trabalhar. Do primeiro momento da escola até a hora de fechar a escola, a gente recebendo pais. Teve dia que fez fila na minha porta para eu atender, que assim, eu cheguei na minha casa e chorei, porque é muita carga emocional, é muito desgaste, né? Mas eu preciso, a minha figura tem que dar esse amparo para essas famílias, eu preciso acolher esses medos, né? E tentar tranquilizá-los o máximo que eu puder, sendo muito franca. Né? Eu tive um pai que falou, diretora, você pode prometer para mim que não vai acontecer nada? Eu falei, não, pai, eu não posso te prometer isso. Né? Eu posso garantir para o senhor que a gente está fazendo o máximo possível para cuidar dessas crianças aqui. Eu falei para ele, porque eu também estou aqui dentro. Né? E o medo de morrer, ele é para todos. Eu também não saio da minha casa, deixo lá meus filhos e meu marido para vir trabalhar e não voltar para minha casa. Então, assim, a gente está trabalhando com todo esse cuidado. Então, eu orientei toda a equipe em relação ao cuidado com o portão, abordar as pessoas e perguntar, tirar informações, o que a pessoa deseja antes de abrir o portão da escola. Os funcionários estão todos atentos, circulando pelo pátio. Mas, para além disso, não há muito mais do que a gente possa fazer. Né? Fiz uma cópia de chave de cada sala de aula, entreguei na mão de cada professora. Se você se sentir segura, professora, tranque a porta por dentro, não tem problema. Né? Eu tenho cópia na minha sala, eu tenho cópia de todas as chaves, se precisar eu vou abrir. Porque os professores também sentiram essa ansiedade. Simone, se alguém entrar, eu queria trancar a porta, então fica com a chave da porta. E assim, a gente está aprendendo junto. Então, eu tenho procurado orientar nesse sentido, porque a gente sabe que os oportunistas estão aí. Tem muita gente se favorecendo disso, muita gente se divertindo com esse desespero que está plantado na sociedade. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado e filtrar. Principalmente não passar isso para as crianças, porque elas estão ficando assustadas. Né? A gente, enquanto adulto, por mais que a gente tenha medo, a gente tem mais jogo de cintura para lidar com as situações. Eles não têm esse preparo, nem emocional. Né? Então, eu acho que a gente precisa blindar as crianças nesse momento, né? E dizer para eles que eles estão seguros, que nós estamos cuidando da segurança deles. Porque a menos que haja uma decisão da política pública nacional, as escolas não vão fechar, as aulas vão continuar. Né? Não existe nenhuma decisão do poder público nesse sentido de podem deixar os filhos em casa, se vocês não mandarem, a gente não vai computar falta para esses alunos, eles não vão ter perdas nenhuma. Não existe isso.
Então, o que está posto nesse momento é que as aulas estão acontecendo normalmente. Então, uma vez que está posto isso, eu preciso garantir que eles estejam dentro da escola. E aí eu oriento as famílias, eu tenho pais que falaram, diretora, eu não vou mandar. Eu não vou mandar, até que eu me sinta seguro, eu não vou mandar e eu preciso respeitar, porque é o filho dele, né? E eu acho que assim, no filho do outro, na família do outro, a gente não pode interferir. É um terreno muito perigoso, muito delicado. Então eu respeito a decisão daquele pai, eu coloco ele a par do que pode acontecer, das perdas que o filho pode ter na questão pedagógica ou mesmo a falta, né? Porque enquanto diretora de escola, existe um limite de falta que se essa criança ultrapassa, eu preciso encaminhar para o conselho tutelar. Né? Então, você veja como é contraditório. Sim. Eu preciso acolher o medo dessa família, eu estou entendendo o que essa família está sentindo, mas, por outro lado, tem medidas aí que eu não posso deixar de tomar enquanto ente público, né? Que eu represento. Então, a gente está vivendo um momento complexo. O que eu posso dizer é que as famílias precisam se aproximar das escolas, os gestores precisam se aproximar dessas famílias e acolher o que eles estão sentindo, esse pavor que eles estão trazendo, porque nós estamos com os filhos deles, né? Quando a criança entra pelo portão da minha escola, eu sou a mãe dela. Até que ela vá embora, até que a mãe busque, eu estou ali por ela. Então, eu acho que a gente precisa sentir essa responsabilidade, a gente precisa trabalhar para acalmar essas famílias, uma vez que a criança precisa estar lá dentro, e eu só peço que o poder público olhe por nós, porque a carga emocional é grande e eu também preciso de ajuda. Sim, com certeza. Bom, Simone, quero muito agradecer a sua presença. Você trouxe pontos muito importantes para a gente conversar, para esclarecer sobre esse tema que, como você disse, é muito complexo e vai precisar de muito trabalho a ser feito em cima dele ainda. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Vereadora, obrigada pelo tema, pela convidada, pela presença. Eu que agradeço e acho que é fundamental a gente, dentro dessa programação, uma coisa é imediatista, outra coisa é a longo prazo. Essa que a gente sempre reforça e eu quero reforçar. O Plano Municipal de Educação, ele precisa estar contemplado temas como a questão de não a cultura, né, o ódio ao racismo, ao machismo, né, à LGBTfobia. Eu acho que a gente precisa começar a investir nisto. Né, e a gente sabe que no nosso Plano Municipal de Educação, que estava colocado, isso foi retirado. E dizer, né, para essa política pública que a gente precisa de imediato é a questão da segurança, que a gente precisa contemplar. A questão de você construir um comitê de cultura de paz permanente, para desconstruir essa cultura de ódio que foi colocado no nosso povo, foi colocado nas nossas crianças, nos nossos jovens. Então, nós vamos vencer porque a paz vai prevalecer, nós temos certeza disso. Também espero, vereadora. Bom, muito obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais!